Gostaria de convidar os senhores, senhoras, a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vou ser bem sucinto em minhas palavras. Haja em vista que nós estamos numa abertura de campanha, cujo tema é Quebrando Maldições. Então eu quero ler aqui esse texto, pegar ele como base para a palavra dessa noite. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, verso de 1 ao verso de número 9, que diz assim: Pedro e João subindo junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Verso 6. E disse-lhe Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou e andou. Levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, eu daria o título de Prepare para Saltar. E para nós fazer aqui uma base introdutória deste texto, eu preciso voltar aqui no capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que o livro de Atos dos Apóstolos é um tratado que Dr. Lucas, que é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, vai fazer enviando esse tratado, este assunto, a um amigo chamado Teófilo. Pouco sabemos acerca desse homem, mas ele também não é o mais importante aqui no texto. Mas interessante que nesse capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, é o capítulo que vai acontecer a ascensão de Jesus, ou a sua partida para o céu. E também no capítulo de número 1, aonde vai ser escolhido aquele que vai tomar o lugar de Judas Iscariotes. Então, na ascensão de Jesus, ou depois de ressurreto, Jesus apareceu para os seus discípulos e para muitas pessoas, dando ensinamentos, instruções, para que depois da sua partida, o povo pudesse dar continuidade no ministério que o Senhor Jesus tinha iniciado. E nos seus ensinamentos, Jesus sempre fitou aos discípulos dizendo: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Este foi uma ordem de Jesus para os seus discípulos. E dentro dessa ordem, ou antecedendo essa ordem, Jesus sempre dizia, dando os ensinamentos acerca do arrebatamento e acerca da volta dele para buscar a igreja. E Jesus dando esses ensinamentos, irmão Júnior Brandão, a palavra de Deus diz que no versículo de número 6, do capítulo de número 1, um dos discípulos aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, será neste tempo ou será no outro tempo que o Senhor restaurará a Israel? A resposta de Jesus foi uma resposta um tanto dura, que Jesus olhou para ele e disse: não importa se é nesse tempo ou se é no tempo por vir, que Deus vai restaurar Israel, mas Deus restaurará no tempo determinado. Aqui nessa introdução eu quero aplicar, porque nós estamos no ano de 2023, caminhando para 2024, e desde que entrou o ano de 2019, nós viemos enfrentando grandes batalhas. Uma delas foi a Covid, que veio destruindo quase todo o planeta Terra, muitas pessoas morrendo,
muitas pessoas perdendo famílias, amigos, né? Pessoas conhecidas, pessoas que faziam parte da nossa vida, partiram por causa dessa enfermidade. E muitas especulações aconteceu na terra. Você aproximava de algumas pessoas, elas diziam: isso é a mão de Deus que está pesando sobre a humanidade. Você aproximava de outras: isso é a preparação para o anticristo. Você aproximava de outra: isso é o diabo que está destruindo tudo. Tudo especulações, ninguém sabe o que estava acontecendo. Nós imaginamos alguma coisa, mas só Deus sabe o que aconteceu durante todo esse tempo. E por causa disso, muitas coisas aconteceram no mundo, questão de economia, saúde, educação, tudo isso foi abaixo. E no ano de 2020 nós também enfrentamos uma outra onda tão terrível que assolou toda a face da terra, que foi o ano político. Você pode perceber que a humanidade, ou o nosso país, a nossa nação, se dividiu ao meio, porque uma parte defendia uma classe, outra parte defendia outra classe. E no nosso meio cristão evangélico, uma boa parte defendia a direita, outro defendia a esquerda. Eu não estou para falar de política, mas eu estou para falar do que está acontecendo no nosso meio. E quando sempre tem que perder alguém, seja direita ou esquerda, porque é uma disputa, um teria que perder e o outro teria que ganhar. E quando um perdeu e o outro ganhou, mais especulações veio para o nosso meio. Nosso país vai virar país comunista. Daqui uns dias vai ter pessoas saqueando supermercados. Daqui um pouco nós não vamos ter mais educação. Daqui um pouco a nossa economia vai se reduzir a zero. Pessoas vão passar fome. E dentro disso, grandes problemas nós conseguimos detectar. E por causa disso, o grande desespero veio sobre todos nós. E nós estamos preocupados com essa terra aqui presente. Era o que os discípulos estavam preocupados. Olha que coisa, Jesus falando de uma coisa eterna, Jesus falando de arrebatamento, Jesus falando de uma morada no céu, e algum dos discípulos preocupado se seria naquele tempo que Israel seria restaurada. Tem pessoas preocupando com coisas que não deveria preocupar. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo São Paulo, que somos peregrinos por aqui. Se entrar em crise a educação, vai ser difícil para nós, mas não tem problema. Por quê? Eu não faço parte dessa terra. Eu aguardo, oh glória, oh glória. Se entrar em crise a nossa saúde, eu sei que vai ficar difícil, mas fique tranquilo, no arrebatamento o nosso corpo será transformado em glória, subiremos em plena saúde. As pessoas aqui estavam preocupadas com as coisas dali de Jerusalém, como está acontecendo nos dias atuais hoje. Pessoas deveriam estar preocupadas em receber a virtude do Espírito Santo, pessoas que deveriam estar preocupadas em receber poder do alto, a glória de Deus, a graça de Deus. Está preocupado com a economia, está preocupado com política, está preocupado com as coisas terrenas. Eu quero ministrar a primeira palavra profética para a tua vida. Tu não faz parte daqui, tu faz parte de lá. Jesus que foi, vai voltar para arrebatar a igreja, e eu, você, nós iremos subir, e não há maldição na terra que vai nos abater, porque Deus vai voltar. Aleluia, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Algum dos discípulos, irmão Júlio Brandão, aproximou de Jesus e falou assim: Senhor, será neste tempo ou no outro tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus falou: não te pertence saber se será neste tempo ou se será no tempo por vir. Mas no versículo de número 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa o mundo com seus problemas,
ama, mas receba poder, receba autoridade, receba a graça de Deus. Pastor, o que quebra a maldição? A unção do Espírito Santo. O que quebra jugo? A unção de Deus. O que quebra toda a maldição na minha vida é a graça do Espírito Santo de Deus. E eu ministro sobre a sua vida nessa noite. Recebe dele, seja cheio dele, adore a ele. Ele está presente na casa e quer te encher de poder. Oh glória, oh glória. Capítulo de número 1. Jesus faz a promessa: fique em Jerusalém e seja revestido de poder. E depois Jesus foi tomado aos céus. Quando Jesus é levado aos céus, no Monte das Oliveiras, desce pelo menos 500 pessoas até o centro da cidade de Jerusalém. E eles entram dentro de uma casa e vai orar ao Senhor. 500 pessoas estavam reunidas naquele dia, no primeiro dia da ascensão de Jesus, reunido na casa, buscando a plenitude do poder. Mas a palavra de Deus diz que o tempo passa e alguns vai desfalecendo, alguns vai desanimando, outros vai abandonando. De 500 pessoas, 380 desistiu na metade do caminho, mas 120 permaneceram, perseveraram. Sabe o que faz a maldição fugir da sua casa? É a perseverança, é a sua constância e insistência nos pés do Senhor. Eu imagino, irmão Júnior Brandão, que enquanto eles iam desistindo: olha, Pedro, eu quero sair, mas boa sorte para vocês. Jesus falou que ia derramar do poder, mas já tem 10 dias de oração e eu não vi do poder ainda. Já tem 20 dias e eu ainda não vi do poder. Deus abençoe, eu vou para casa, mas vocês continuam. Eu imagino o apóstolo Pedro olhando para os demais dizendo: perseverai-vos da oração, perseverai-vos da oração, perseverai-vos da oração. Pastor, eu quero receber poder, eu quero receber plenitude. O que eu preciso fazer? Persevere na oração, seja firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Permaneça. Oh glória. E eles foram desistindo, meu Júlio Brandão. Chegou o teto de 120 pessoas reunidas naquela casa. Eu já estou caminhando aqui para o final, não quero ser cansativo. 120 pessoas reunidas. E veio a grande festa da primícia. Pessoas do mundo todo se reuniram em Jerusalém. Tinha pessoa da Pérsia, tinha pessoa da Síria, pessoas do Egito, pessoas de todo mundo estavam reunidos na capital em Jerusalém para a grande festividade das primícias. Mas ao cabo de 7 dias, quando estava para encerrar a festa, o último dia da festa era chamada a festa do Pentecoste, e os discípulos estavam todos dentro da casa, estavam todos orando, irmão Júnior Brandão, todos buscando a Deus. A palavra de Deus diz que de repente, no capítulo 2, de repente ouviu-se um barulho. Olha só, ouviu-se um barulho, e era como de um vento iminente, e invadiu todo aquele ambiente. E a palavra de Deus diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que começaram a pousar sobre a cabeça deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e passaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios. Seja cheio do Espírito Santo. Pastor, eu não sei, o senhor está falando isso, mas não sabe a situação que eu entrei aqui dentro deste culto hoje, cabeça baixa, desanimado, vivendo uma vida debaixo de uma maldição hereditária. Mas a glória do Espírito Santo, ela quebra o jugo da maldição, te dá liberdade para adorar. Seja cheio, seja cheia. Adore ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, irmão Júnior Brandão, e começaram a falar em línguas estranhas. Imagine junto comigo, irmãos, era mais ou menos isso aqui: tudo fechado, a casa, a festa acontecendo lá fora, e eles começaram a falar em línguas estranhas. O povo que estavam passando lá foram ouvindo o barulho que estava dentro da casa, e aquilo foi chamando a atenção deles, e eles todos começaram a se
reunir na porta da casa. Uns estavam admirados pelo que estavam ouvindo, outros ficavam zombando, dizendo: isso aí é loucura, são homens bêbados, a uma hora dessa do dia, estão todos embriagados. Pode acontecer isso agora. Pessoas que não entendem do poder de Deus passem na frente e falam: esse povo doido, até uma hora dessa da noite, pulando, gritando, é loucura para eles, mas para nós é poder de Deus. Oh glória, para nós é poder de Deus. E o povo começou a se reunir na porta da casa, e começou uns a zombar e outros ficarem admirados. E aí a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, tomou a palavra. Imagina comigo que eles estavam dentro da casa, quando o povo começou a se reunir, o apóstolo Pedro saiu para fora, e quando abriu a porta da casa, uma multidão de pessoas ali parado, ouvindo eles falarem do amor de Deus, cada um na sua língua. Eles ficaram atônitos. Não são esses aí galileus? Sim. Como é que eu vejo ele falar na língua egípcia? Não sei, é o poder de Deus. E na língua de cada um, a palavra de Deus era pregada. Sabe como, irmão Júnior Brandão? Ele morreu, ressuscitou, e estará a glória de Deus, e voltará para arrebatar a igreja. Quem é esse? É Jesus de Nazaré. E de repente o apóstolo Pedro olha e fala: olha aqui, varões, o que está acontecendo hoje aqui não é efeito de bebida com álcool, mas é o efeito do poder do Espírito Santo, como profetizou Joel no capítulo 2, versículo 28, e que havia de vir o poder, a glória de Deus que desceria sobre toda a carne. Aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem latino. Aqui é toda a carne vai receber do poder, da glória, da graça. Deus, oh glória. E quando todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro prega a palavra. Mais de 3.000 almas naquele dia se rende aos pés do Senhor. Irmão, não tem poder maior de que um pecador arrependido descendo aos pés de Jesus e reconhecendo como seu Salvador. Não tem coisa melhor, não tem alegria maior. Imagine comigo, minha irmã, 3.000 pessoas em uma só mensagem, se entregando aos pés de Jesus. Imagine a alegria. Pedro termina de pregar, 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. Pedro despede a multidão, volta para dentro da casa, vai tirar mais a noite de oração. Por quê, pastor? Porque eu preciso chegar no capítulo de número 3. Pedro vai tirar mais a noite de oração. E quando Pedro está orando, imagine, irmão, à noite, os discípulos conversando entre si, Júnior Brandão. Era uma coisa muito linda. Imagine Bartolomeu olhando para Pedro e dizendo: Pedro, quando você pregava a palavra, eu olhava na multidão, tinha pessoas chorando. Pedro, eu vi pessoas da Babilônia chorar. Pedro, eu vi pessoas da Síria chorar. Pedro, eu vi pessoas do Pérsia chorar. Pedro, eu vi pessoas do Egito chorando, aceitando a palavra de Deus. O maior poder e o maior avivamento que produz na vida de uma pessoa se chama Bíblia Sagrada, palavra de Deus. A palavra de Deus instrui, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus repreende qualquer tipo de maldição. A palavra de Deus edifica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sobre a palavra foi firmado a terra, o céu e tudo que nela há. Receba da palavra de Deus. Glória. É palavra. Imagina durante a noite, Tomé, o mais incrédulo dentro deles. Tem pessoas que não acreditam em milagre. Tem pessoas que estão vendo isso aqui hoje, abertura de quebra de maldição. Eu não acredito nisso, Deus não está importando com isso. Imagina Tomé: olha Pedro, eu estava observando quando você pregava, eu não conseguia fechar o olho para orar, porque eu tinha que ver acontecer o que você viu, Tomé. Quando você pregava, Jesus curava. Quando você pregava, Jesus operava. Quando você pregava, eu via pessoas com um casamento acabado, o divórcio batendo a porta. Mas quando você pregava a palavra, o demônio do divórcio saía, o demônio da enfermidade
enfermidade saía, o demônio da falência saía. Quando você pregava a palavra, o inferno estremecia, porque a palavra, glória, a palavra de Deus. Imagina, esse era o testemunho dentro da casa. E Pedro parece que nem dormia de noite. Se fosse igual eu tive no campo missionário por 3 anos no estado do Ceará. Passei primeiro pela cidade de Farias Brito, fiquei 6 meses. Mais 2 anos e alguma coisa fiquei na cidade de Nova Olinda. Quando eu cheguei na cidade de Farias Brito para pastorear uma congregação, foi bem no pico da pandemia de 2020. A igreja estava com as portas fechadas. Levantou a porta da igreja, deu posse para mim e minha esposa. No outro dia eu saí cedo evangelizando, com uma vontade de ganhar alma. Vamos para o culto, vamos para o culto. Todo mundo olhava para mim: pastor, à noite estaremos no culto. Quando eu chegava no culto, eu dobrava o joelho, orava 1 hora. Quando eu levantava e olhava na nave, só minha esposa e meu filho sentado. Eu olhava para minha esposa e falava: canta 3 hinos. Minha esposa cantava 3 hinos. Quando ela cantava 3 hinos, eu falava para o meu filho, que agora tem 7, tinha 6 ou tinha 5: pega a salva, tira a oferta. Minha esposa dava risada e dizia: amor, não tem ninguém, só tem nós. Eu trouxe a minha. Eu metia a mão no bolso, pegava a minha notinha de R$2, colocava na salva. Aí minha esposa falava: pode guardar a salva. Eu falava: guarda não, passa no meio das cadeiras todas aí, meu filho. A minha esposa: não tem ninguém, não tem, mas daqui um dia vai ter. Minha esposa falava: você é doido, doido e apaixonado por Jesus, daqui um dia vai ter. Aí meu filho passava com a salva no meio das cadeiras, não tinha ninguém, e eu dobrava o joelho de novo. Minha esposa ia embora com meu filho, eu ficava no templo orando: Senhor, manda uma pessoa amanhã, manda uma pessoa amanhã. 2 meses, 60 dias pregando para minha esposa e para o meu filho. Mas um dia eu estava orando ao Senhor, de repente escutei o barulho de um chinelinho entrando dentro da igreja, sentando lá no finalzinho. Quando ele sentou, eu levantei animado e falei: tem uma pessoa diferente, hoje eu vou pregar. 1 hora de relógio pregando para aquele homem me escutando. No final da mensagem eu disse: eu vou ter que fazer o apelo. O senhor quer aceitar Jesus, homem? Eu quero aceitar Jesus. Oh glória, 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 oh glória. Irmão, segura aí. Quando aquele homem aceitou Jesus, sabe o que eu fiz, Júlio Bredão? Eu fiquei tão empolgado por uma pessoa que aceitou Jesus, que eu comecei a tirar selfie, meu e dele, só nós dois dentro da igreja, e postando nos grupos daqui do Mato Grosso, os meus mantenedores: hoje aceitou Jesus uma alma, hoje aceitou Jesus uma alma. Eu não dormi de noite. No outro dia eu estava esperando amanhecer para mim sair cedo no centro da cidade de Farias Brito, evangelizando, querendo mais. Se uma alma me deixou assim, imagine Pedro, que tinha ganhado 3.000. Meu Deus, o homem não dormiu. Imagina ele doidinho. Para quê, pastor? Para ir para o templo pregar. Capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro levanta pela manhã, dá uma olhadinha para João, o seu parche de armas, e olha e diz: João, vamos comigo até o templo, meu filho, tirar um período de oração. Imagine João: vamos, Pedro. E os dois começaram a ir para o templo. Imagine no meio do caminho. A palavra não, a história diz que João tinha entre 17 a 20 anos de idade, jovenzinho. E Pedro, pastor, já estava para lá dos 40, cabecinha branca, talvez calvo, não sei, barbudo. Mas Pedro ia bem calmo, pensando nos milagres de Deus. E João todo empolgado: Pedro, se você soltar uma mensagem daquela hoje, dentro daquela sinagoga, até os fariseus vão aceitar Jesus. E Pedro falou assim: João, nós vamos pregar. E quando eles estavam chegando, olha que coisa linda, quando eles estavam chegando perto, ou para entrar no templo, todos os dias, capítulo 3, todos os dias era trazido um coxo e colocado à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias aquele homem era trazido e colocado ali. E a palavra de Deus diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Era muitos anos, era toda a vida, na verdade, ele era coxo. E aquele coxo, ele tinha um negócio que todo mundo que passava ali, ele tinha que pedir esmola, porque ele acreditava que a porta do templo era onde iam entrar pessoas caridosas. Então todo mundo que passasse ali ia dar uma moeda. Mas lá vem 2 camaradas que estavam desempregados, seguindo um andarilho, com mais de 120 dias dentro de uma casa, vivendo em oração.
Só pela misericórdia de Deus, lá vem os dois. Mas tinha uma coisa que outras pessoas não tinham. Me pergunta o que era, pergunta. Unção do seu glória. Eu tinha unção. Olha que coisa linda. Pedro vem chegando, se aproximando da porta do templo. Meu Júlio Brandão, Pedro vem chegando, se aproximando da porta do templo, no versículo de número 1. Olha só, e aí no versículo de número 3, no versículo número 2 ele era trazido. No versículo de número 3, o coxo, quando viu Pedro e João, falou: ali vai sair alguma moeda. E lá vem os dois, todo feliz da vida, cantando o hino ao Senhor. Quando chegou na porta do templo, quem estava lá? Sentado? O coxo, sentado de cabecinha baixa, aguardando esperar alguma coisa. Quando Pedro e João vieram lá para cá, a única coisa que ele fez foi estender as mãozinhas e pedir: dai-me uma esmola, por favor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Dai-me uma esmola, por favor. Quando ele estendeu as mãozinhas, olha que coisa linda. Olha, a primeira coisa que faz, no versículo de número 4, quando você olhar a parte C do versículo, você vai ver Pedro dizendo: olhai para nós. Por que Pedro vai dizer olhai para nós? É porque possivelmente o coxo estava olhando para baixo. Todas as pessoas que se encontram em uma situação difícil da vida se sente inferior a quem está melhor na vida, não é assim? Eu estou falando porque o que Jesus fez na minha vida foi uma coisa muito linda, e até um espaço de tempo da minha vida, todas as vezes que eu olhava para uma pessoa que eu pensava que ela estava num nível melhor que eu nunca olhava no olho, eu sempre baixava a cabeça, porque eu me sentia inferior àquela pessoa. E todo mundo que passava ali para dar esmola para aquele coxo, olhava para ele com um olhar de desprezo. É claro, de repente passava para dar esmola, dava esmola: esse miserável só fica aqui todo dia, esse miserável não tem outro lugar para ir pedir não, já está incomodando. Será que o chefe da sinagoga já não viu? A humilhação talvez era muito grande, a ponto dele não ter força para olhar quem passava por ali. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei o estado que você entrou e o estado que você coloca o seu emocional, a sua índole, mas não deixa ela para baixo. Você é igual todo mundo. O nosso Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Você não é menor porque a sua vida, aquisitivamente falando, está inferior a alguém da tua família. Tu é igual, Deus te levantou igual, Deus vai te colocar por cima. Tira a cabeça de baixo, olha para... oh glória, oh glória, oh glória. Olhai para cima, Provérbios capítulo 15 versículo 25: pois o caminho do justo é para cima, para livrar do inferno que está abaixo. Paulo disse em Colossenses capítulo de número 3: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, não as coisas que são da terra. Tira a cabeça de baixo, olha para cima, olha para cima. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jó 42. Ele estava na sarjeta em cima do monte de cinza, mas um dia ele parou de olhar para os amigos e olhou para cima e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Oh, glória a Deus. Quando ele pediu a esmola, olha que coisa linda. Quando ele pediu a esmola, ele olhou para baixo: dai-me uma esmola. Primeira palavra de Pedro e João, fitou os olhos deles e disse: antes de oferecer alguma coisa, antes de dizer alguma coisa, a primeira palavra de Pedro foi essa: olhai para nós. Lá vai, eu entro no teor da mensagem para pregar agora. Quem tem unção e recebe poder de Deus nunca aceita uma pessoa menos favorecida olhar para baixo. Olha para nós, somos de igual modo, nós somos da mesma... oh glória, oh glória. Tem pessoas que olham nós por assim, ó, achando que tem alguma coisa. Pode ter aqui nós já perdeu. E agora, pastor, mas nós ganhamos lá 100 vezes nessa vida. Oh glória, 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 oh glória. De quem tem unção de Deus nunca vai te deixar olhar para baixo, sempre vai ter uma palavra de ânimo, sempre vai levantar sua autoestima, sempre vai colocar de cima, porque todos nós estamos debaixo da mesma misericórdia. Se Deus tirar a mão, todos nós estamos mortos. Estamos aqui por causa da glória. Olhai para nós, olhai para cima, olhai para nós. Olha para nós, olha
Olha para nós. Olha quem Pedro olhou para ele. Quem tem unção do Espírito Santo, meu filho, ele nunca aceita uma pessoa ficar de cabisbaixo. Lá vai aqui uma palavra profética. Deus nunca vai dar unção para a pessoa ficar olhando outra de cima. Deus nunca vai dar unção para ficar olhando a pessoa como se fosse maior. A unção de Deus, o primeiro ponto da unção de Deus é para igualar as pessoas que são ungidas. Olhai para nós. Olha aqui que versículo lindo. Qual que é, pastor? Versículo de número 5. E olhando para eles, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Esperando receber um dinheirinho. Você imagina, você está pedindo essa esmola, está sentada no chão, de cabeça abaixo. A pessoa olha para nós, a primeira intenção que vem, aí vem uma nota alta, hein? Aí vai vir muito. Quando ele olhou para eles, Pedro olhou, fitou os olhos deles e disse uma coisa assim, ó. Versículo de número 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu ouvi um glória. Em nome de Jesus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Prega comigo, por favor, interage comigo. O que aconteceu? Como? Interage comigo. O que aconteceu? Não, ele continuou sentado. Pastor, mas que é isso? E a palavra de Deus, olha isso aqui, ó. Versículo de número 6. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. O coxo continuou sentado. Pastor, isso é Bíblia? Claro que é. Quando eu ler o versículo de número 7, você vai entender que é Bíblia. Sabe por quê? Porque quando uma só palavra não ajuda ninguém, irmãos. Nós temos que entender isso, porque o que nós mais ouvimos no meio crente é isso aqui: Jesus vai te abençoar, dá 3 tapinhas nas costas e manda embora, passando necessidade. Eu achei bonito aqui o testemunho da telha, né? Porque tem pastor que é assim, irmãos. O membro chega lá: pastor, me ajuda. Meu filho, o caixa da igreja está lá, irmão, não sabe onde que põe dinheiro. Pastor, estou precisando de uma cesta básica. Dobra o joelho, minha filha, vamos orar. Aí bota a mão na cabeça e ora: Deus abençoe, abre as portas. Minha filha, Deus abençoe, pode ir. A pessoa sai de mão vazia. Ninguém quer saber mais de palavra, nós quer saber de atitude. Palavra, dizia um povo antigo. Estou falando palavra humana, não estou falando a palavra divina aqui, tá? Palavra humana, até papagaio, quando ensina bem, fala. Amor não é palavra. Amor é o quê? Atitude. Pastor, amor não é a palavra? Não. Eu vejo um monte de marido falando para a esposa que ama, mas quando a esposa pisa errado, ele bate, ele agride. Eu vejo um monte de marido falando que ama, mas às vezes trai, e assim vice-versa. Que amor é esse? Palavras? Amor é atitude. Deus amou o mundo de uma tal maneira, e ficou só no amor? Não. Ele deu o seu Filho unigênito. É atitude. Deus está esperando atitude. Pedro falou para ele assim, sabe por quê? Porque todo mundo que passava ali, talvez tinha uma palavra: Júnior, toma essa esmola, miserável, vai caçar algo para fazer, vai para outro canto, sei lá qual é a palavra que o povo dizia. Mas Pedro, quando deu a palavra para ele, Pedro disse assim, olha o que Pedro disse aqui, ó: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Ele ficou sentado. Pedro entendeu, aqui vai mais do que a palavra, eu preciso ter uma atitude. Versículo de número 7. E tomando pela mão direita, o pôs de pé. O que está precisando no nosso meio hoje, pastor Wender, não é só palavra, é pegar na mão e pôr de pé. Oh glória, oh glória.
versículo de número 7. E Pedro tomou pela mão direita e pôs de pé. Sabe o que aconteceu? Os pés e tornozelo começaram a endireitar, e Pedro segurado, e os pés começou a firmar, Pedro segurado. Quando os pés firmou, versículo de número 8, e ele pulou. Oh glória, eu só vou largar a tua mão quando você estiver de pé e os seus tornozelos estiverem endireitados. Eu não vou te largar. Chega de palavra, é hora de atitude. A unção quebra a maldição, e a atitude de Jesus nessa noite foi essa: eu dei a vida por ti, e nenhuma palavra de maldição vai destruir aquilo que Deus te deu. Teu casamento não acaba, porque o sangue que correu na cruz do Calvário tem poder. A enfermidade crônica não te mata, porque o sangue na cruz do Calvário tem poder. Ele tem poder, tem poder, tem poder. Oh, glória. Fica de pé comigo, eu quero encerrar essa noite. Oh glória, seja dado o nome do Senhor. Versículo de número 7, Júlio Brandão. Tem pessoas que dizem assim: ai, nós quer ajudar fulano só com palavras. Não, pega na mão, meu filho. Pega na mão, põe de pé e não larga, enquanto os pés e tornozelos não se firmarem. A missão que Deus deu para nós, a unção que Deus deu para nós, a unção de Deus da nossa vida. Olha isso aqui, irmão, é muito sério o que eu vou dizer aqui. A unção de Deus na nossa vida, irmão Júlio Brandão, sabe para que Deus deu? Não foi para nós ficar rico, não. A unção de Deus na nossa vida não foi para nós ganhar ibope, não. A unção de Deus da nossa vida não é para nós virar famoso de YouTube. A unção de Deus na nossa vida não é para ficar no Facebook pregando para quem não conhece, enquanto o nosso vizinho está morrendo. A unção de Deus da nossa vida não é para nós ficar torcendo pelo casamento dos outros e o nosso indo à falência. A unção de Deus da nossa vida não é para nós ficar com palavrinhas de pena. A unção de Deus da nossa vida foi o que Jesus disse: eu vou te dar poder para quê? Para botar a mão no endemoniado e o demônio cair. Oh glória, eu vou te dar poder para quando pôr a mão no enfermo, a enfermidade ir embora. Eu vou te dar poder para quê? Se alguém levantar contra o teu ministério e te dar veneno a beber, não te causará dano algum. Eu vou te dar poder para quê? Para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os que crerem e for batizado será salvo. Essa noite eu quero repartir com você deste poder. Recebe agora, vai. Recebe agora, vai. Recebe agora, vai. Recebe poder, recebe unção, recebe graça. Lá na rua da tua casa, quando você falar, demônio vai respeitar. Lá na rua da tua casa, quando você falar, vai ter poder e autoridade. Deus está te dando hoje. Recebe, 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 recebe. Já tem gente pegando lá, pastor Weder. Recebe aí, minha filha. Seja cheio, seja cheia. Recebe do poder, recebe da unção. Quando você pregar, coxo vai levantar e o nome de Jesus será glorificado. Recebe, recebe, recebe poder, recebe, recebe. Fecha os teus olhos e manda. Fala, manda Jesus, manda Jesus, manda poder, Senhor, manda poder. Você vai voltar lá para tua casa hoje. Aquele demônio que está causando bagunça e discórdia, quando você chegar lá, do portão da entrada, tu vai ministrar dizendo: sai, Satanás, aqui não. Eu sou revestido de poder e autoridade. Não tem maldição hereditária. Meu pai foi alcoólatra, meu avô foi alcoólatra. Até chegar em você, você não vai ser. Minha família tem muito drogado. Até chegar em você não vai ser. A minha família tem uma maldição que ninguém consegue parar atrasado. Até chegar em você, a unção caiu sobre a tua vida e toda maldição cai por terra agora. Recebe, 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 recebe.
Churacalabacandaraia. Churibiquiou deleplaia sé. Há uma poder, há uma glória de Deus. Há uma glória de Deus, há uma glória de Deus. Há uma glória de Deus. Já pegou lá atrás, já pegou lá. Vai pegar aqui também, meu filho. Vai pegar ali. Olha o poder, olha a glória, a unção. Olha o poder, olha a glória, olha a unção. Olha o poder, olha a glória, a unção. Recebe sobre a tua vida essa noite, em nome de Jesus. Pode louvar, minha filha. Se você sentir, quiser vir aqui na frente, venha. Venha. Enquanto as irmãs louvam, você vem aqui na frente. Vamos orar. Essa maldição vai cair hoje sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida essa noite. Pastor, eu entrei aqui, só Deus sabe como eu entrei. Eu sei que só Deus sabe como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Debaixo da unção cheia do Espírito Santo, aonde colocar as mãos, Deus vai abençoar. Recebe agora. Encontrei